Louvado seja Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor por mais um domingo de culto e adoração na sua casa. Estaremos agora expressando a nossa adoração por meio da exposição de sua palavra. Faremos uso da Escritura Sagrada. Pedimos que você que está aqui, que possa acompanhar esta exposição, abra sua Bíblia, onde iremos anunciar e adoremos juntos ao Senhor. Nós iremos fazer uma leitura do livro do Gênesis, no livro dos princípios. Eu estava vendo aqui o panfleto que foi distribuído, ali fora na igreja, e como o espírito de engano, ele é o mesmo, tá? O conteúdo desse folheto aqui é muito parecido com um movimento herético que surgiu no ano 156, 157 da era cristã, através de um homem chamado Montano. Por meio dele surgiu o movimento montanismo, e ele se declarava um profeta de Deus. E aí acompanhou ele duas mulheres, Priscila e Maximila, eram duas profetisas, E aí elas entravam em êxtase e começavam também a profetizar. E o fato é que eles marcavam a vinda de Jesus para aqueles dias. Montano se declarou o próprio Allos Paracletos, o Espírito Santo, o outro Consolador, e o indivíduo aqui se declara como aquele que Deus escolheu para restaurar a igreja que está caída. É o mesmo espírito de engano, Mas nós louvamos a Deus por sua palavra, que nos guarda desses enganos. Então, como pedimos, irmãos, Gênesis capítulo 28. Segundo a graça do Senhor, queremos aqui com a Igreja de Deus presente neste lugar, recebemos do Senhor, por meio da sua palavra, edificação, fortalecimento para a nossa fé, direção para as nossas vidas. Capítulo 28, a partir do versículo 10. Acompanhe essa leitura, pois ela diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba, e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que tu estás deitado, darei a ti e à tua semente, ou descendência. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei
até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até o versículo 22, para nós aqui buscarmos, com a graça de Deus, meditação na sua palavra. Jacó é um dos patriarcas, pais da nação de Israel. Sua história, ela predomina ou domina o livro do Gênesis, o livro dos princípios, o livro que narra a criação, como Deus fez todas as coisas. O livro que vai também mostrar a misericórdia de Deus nos dias de Noé, preservando a vida dele e de sua família, guardando de uma grande catástrofe, de uma grande inundação, e vai chegar até o chamado de Abraão, de uma cidade muito longe, distante de Canaã, Ur dos caldeus, como Deus se revela a este homem e o chama e o envia a esta terra, a terra de Canaã. Mas a história de Jacó, ela começa a partir do capítulo 25 e se estende até o capítulo 50, 49 e 50, o último capítulo de Gênesis. Portanto, a história de Jacó predomina, nas narrativas do livro de Gênesis. É ele que dá o nome à nação eleita, à nação de Israel. Israel fora o nome que ele recebera em um determinado momento de sua vida, muito especial, que nós queremos daqui a pouco compartilhar com os irmãos, com a igreja do Senhor. Amém, queridos? A história de Jacó é o exemplo típico, a história da vida deste homem é o exemplo típico da graça redentora de Deus, Por isso eu quero dar como tema a esta mensagem a história de Jacó, ou a vida de Jacó e as experiências com a graça de Deus. Amém? Vamos ver a graça de Deus na vida deste homem, como Deus se manifesta a este homem e opera na sua vida, e trazer isto para nós, aplicando isto às nossas vidas, ou buscando aplicar estas verdades às nossas vidas. Amém? Sua mãe se chamava Rebeca.
seu pai Isaque, mas sua mãe Rebeca fora estéril. Seu ventre não concebia, não gerava filhos. Desejava filhos, mas cada ano via-se frustrada, sem realizar com certeza os desejos do seu coração e também os desejos do seu esposo, seu marido Isaque. Até que Deus decidiu operar na vida de Rebeca e abrir a sua madre, ou torná-la fértil, e ela pôde assim conceber. Enquanto estava grávida, ela percebia algo estranho no seu ventre. Diz a narrativa bíblica que ela sentia como que uma guerra, uma luta dentro do seu ventre, um reboliço, uma mexida fora do comum. E ela compartilhou isso com o seu esposo. E Isaque era um homem de oração e foi perguntar a Deus o que era que estava acontecendo. Afinal de contas, não era algo comum relatado pelas mulheres que sua esposa estava a descrever. Era algo um tanto estranho para as mulheres. Mas como ela era marinheira de primeira viagem, eles foram perguntar ao Senhor. Então Deus disse que eram duas nações que estavam no ventre dela, e que tinha um aspecto, um detalhe que ele iria revelar naquele momento. É que o menor haveria de ser senhor, e portanto o maior serviria ao menor. De modo que desde o ventre de sua mãe, Jacó fora escolhido por Deus para a realização dos planos e propósitos divinos. Fora escolhido desde o ventre de sua mãe. E aqui já se manifesta a graça do Senhor na sua vida, pois ele nada tinha feito ainda para merecer alguma escolha. A sua escolha foi por graça. Assim, a Bíblia também fala de uma eleição de Deus a nosso respeito, onde a graça de Deus também opera nesta eleição. Eu e você fomos escolhidos por Deus, não por merecermos algo, mas porque Deus, o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus de graça, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. Amém, queridos? Este homem cresceu, esta criança cresceu. Quando ele nasceu, ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Isto quer dizer que quem nasceu primeiro foi seu irmão Esaú. E aí ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso recebeu o nome de Jacó, que nós conhecemos como Jacó, cujo significado era aquele que agarra o calcanhar, suplantador ou enganador. Então recebera esse nome por seus pais, e assim crescera em um ambiente de fé, em um ambiente de piedade, onde seus pais eram pessoas tementes a Deus e transmitiam e comunicavam a seus filhos suas experiências com Deus e também as experiências de seus avós.
de maneira que tanto Jacó quanto Esaú receberam de seus pais conhecimento de Deus. Como Deus chamara a Abrão, como Deus fizera, com a sua esposa Sara, fazendo com que ela concebesse, gerasse um filho com 90 anos de idade. Então Jacó e Esaú eram pessoas que estavam sendo instruídas, estavam sendo ensinadas no temor do Senhor, no conhecimento do Senhor. Eles não eram tão alheios e ignorantes assim acerca de Deus. Mas o fato é que Jacó não tinha ainda tido, por ocasião desta leitura aqui, nenhuma experiência com o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Deus ainda não era conhecido, ainda não se tornara conhecido como também o Deus de Jacó. Mas depois da vida deste patriarca, Deus agora é lembrado, é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém, queridos? Então, é sobre estas experiências com a graça de Deus que eu desejo aqui meditar e compartilhar com os irmãos. Muitas foram elas, mas eu quero meditar com os irmãos três das experiências de Jacó com a graça de Deus. Experiências que mudaram a sua vida. Experiências que transformaram a sua vida, porque é isso que a graça de Deus faz com quem é tocado por ela. Amém, queridos? Ninguém que é tocado pela graça de Deus permanece ou fica como está. Alguma coisa acontece, mudanças profundas acontecem. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deus escolhera Jacó, o filho mais novo de Isaac e Rebeca, para, por meio dele, trazer uma nação a este mundo, e por meio desta nação, o Salvador, o Redentor. Não só o Salvador e o Redentor, mas o Messias, o Rei. Não só o Rei de Israel, o Rei do povo eleito, mas o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por meio dele, a bênção de Deus seria estendida a todas as nações, e em ti todas as nações serão abençoadas, serão bem-aventuradas. Amém? Mas muita coisa estava para acontecer. Diga ao seu irmão: longa é a jornada, longa é a caminhada. A obra de Deus pode estar só começando na sua vida. Os planos do Senhor estão só começando na sua vida. Mas vou antecipar aqui o final. O final será melhor do que o começo. Diz ao teu irmão: o final será melhor do que o começo. O percurso é e será de provação, de teste, mas também de aprendizado, de crescimento. Mas o final será melhor. O final será de glória. O final será de vitória. Então começa a tua caminhada, começa a tua jornada de vida com Deus, com
olhos com vistas para o final e não para o começo. Porque se a gente olhar para o começo, a gente pode se desesperar, se assustar e querer desistir. Mas diga ao seu irmão aí: desista não. Não desista da caminhada. Não desista da jornada. Tem muito ainda para acontecer de Deus na tua vida. Você crê e recebe esta palavra? Então guarde no seu coração. Ainda tem muito de Deus para acontecer na sua vida. Por isso não se assuste, não se assombre com o começo. Amém, querido? Muito bem. Jacó era uma pessoa comum. Eita, as horas passam rapidamente. Jacó era uma pessoa comum. Você está pensando que Jacó era um homem extraordinário? Você está pensando que Jacó era um homem cheio de habilidades? Não. As narrativas de Gênesis mostram que Jacó era uma pessoa comum, como eu e você. Seu irmão não. Seu irmão era diferente. Seu irmão era habilidoso, chamava a atenção, era um homem cabeludo. Era tão cabeludo que um momento da vida de Jacó, ele tem que se vestir com pele de animal para poder se passar pelo seu irmão. E quando seu pai passou a mão assim pelo pescoço dele, a gente aqui chama de cangote, né? Vem cá, meu filho. Ele já estava cego, Isaac já estava cego. Vem cá, meu filho. Passa a mão que ele sente aqui o pelo. Aí, realmente é Esaú. Estava lá Jacó se passando pelo irmão. Era uma pessoa comum. Esaú era caçador, era perito, era ágil, era hábil. Tinha a admiração do seu pai, porque geralmente as pessoas habilidosas despertam a atenção e conquistam a admiração, não é verdade? E Jacó, onde era que ele estava? Onde é que está Jacó? Está lá na tenda, ajudando a mãe dele. Ó. Onde era que estava Jacó? Na tenda, ajudando a mãe. E onde era que estava Saul, aventureiro, atrás de caça, na floresta, chegando com caça, agradando ao seu pai, fazendo um prato saboroso para seu pai, um prato que só Rebeca reproduzia. A mãe sabia da receita e já era plano e propósito de Deus. Aprende aí, Rebeca. A mãe conhece o filho, né? A mãe observa o filho, não é verdade? Então estava lá. Isso foi muito útil em um determinado momento na história de Jacó. Mas esse instante aqui em que lemos em Gênesis 28, da narrativa bíblica, é a primeira experiência de Jacó que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos. Amém, queridos? Não era um momento fácil na vida dele. Diga ao seu irmão: a graça de Deus se manifesta em momentos difíceis, em horas muito difíceis de nossas vidas. Ele estava sozinho e nada mais inquieta a nossa alma do que a solidão. Quando a gente se vê só, quando a gente olha para um lado, olha para o outro e se encontra sozinho, isso é desconfortável e inquieta a nossa alma. Jacó estava sozinho, mas ele não estava somente sozinho, ele estava fugindo. Seu pai diz: meu filho, se prepare, se arrume,
e vá-se embora daqui, antes que seu irmão vingue o seu engano e você dê profunda tristeza. Isso traga profunda tristeza à minha alma. Então, antes que aconteça uma tragédia aqui em casa, vá-se embora. Mas Deus estava naquele negócio. Os acidentes na tua vida não são acidentes, são propósitos de Deus para a realização de seus planos e propósitos. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos revela um Deus que está no controle da história, na direção da história. As coisas não estão acontecendo por acaso, nem por acidente. É Deus quem dirige as nossas vidas. E aqui estava. Aí você pode perguntar, mas Deus não tem um caminhozinho melhor não? Tinha que ser esse caminho? Diga ao seu irmão, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Se Jacó não tivesse seguido aquele caminho, ele não teria tido as experiências com a graça de Deus que ele teve. Deus não nos leva a caminhos por acaso. Deus sempre nos guia e nos conduz com um santo propósito. Então diga ao seu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém, querido? Primeira experiência com a graça. Essa experiência vem em momentos difíceis. Momentos de inquietação, momentos de perturbação. E estava lá Jacó fugindo da ira do seu irmão, porque ele havia enganado o seu irmão. Mas Deus já havia dito que o maior serviria ao menor. Os planos de Deus estavam só se desenrolando, né? E nessa fuga, em solidão, em perturbação, Jacó tem um sonho maravilhoso. Você sabia que Deus enche a nossa alma de sonhos? Receba os sonhos de Deus. Deus coloca em nossos corações sonhos para nos levar a lugares que Ele quer nos levar, para nos ensinar, para nos preparar, para que seus planos e propósitos se cumpram, se realizem. Ele tem um sonho, e depois desse sonho ele se acorda. Na viagem para Arã, onde aqui lemos no capítulo 28, ele sonha. Diz aqui o versículo 12, que neste sonho, uma escada era posta na terra. Uma escada era posta na terra. E diz que o topo desta escada tocava os céus. E diz mais que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Este era o sonho de Jacó. E Deus nos encanta até nos sonhos, irmão. E estava lá Jacó encantado com aquilo que estava vendo, do seu sono, Deus colocando no coração dele. Foi esta a experiência de Jacó. E aí vejam, os irmãos, o texto continua e o versículo 13 diz que
tinha alguém no topo da escada, alguém muito especial. Quem Jacó viu no topo da escada? O Senhor. Em cima dela. Mas ele só não viu. Deus falou no sonho a Jacó e disse: o Senhor, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Dar a ele uma promessa: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Experiência com a graça de Deus. Deus estava se revelando a Jacó. Deus estava dando àquele homem uma experiência particular, uma experiência pessoal com a sua graça. Ele não era merecedor daquilo, não. Falávamos aqui no início que Jacó era uma pessoa comum, tão comum que nós podemos deduzir a personalidade dele. Jacó era um homem egoísta. Você sabia? Um homem egoísta, assim como eu e você. Era oportunista. Na oportunidade que teve, ele comprou a primogenitura. O irmão dele tinha vindo, chegando de uma caça, chegou na tenda dele, faminto, querendo comida. Ele disse: não, aqui não tem comida não. Tem, olha a comida aí. Eu vendo. O que é que você quer de mim? Seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Pastor, o que era o direito de primogenitura? O direito de primogenitura era um direito, que pertencia, que era próprio dos primogênitos, os filhos primogênitos. E isso não só na família de Abraão, nem na família de Isaque, não. Era algo cultivado ou praticado em toda a Mesopotâmia. A arqueologia encontrou tábuas de pedra escritas que mencionavam o direito de primogenitura, próxima à cidade de Nínive. E fala nessas tábuas que era possível vender o direito de primogenitura. Portanto, o que Jacó estava fazendo era legal, porém ele estava sendo oportunista. O que era o direito de primogenitura? Era o direito à preferência na distribuição dos bens e herança dos pais. Quando os pais morriam, o primogênito ficava com a maior parte do bolo. Deu para entender, irmão? A maior parte do bolo era dele. Era dele também a responsabilidade de cuidar, do viúvo ou da viúva. Principalmente da viúva, quando o homem morria. Ele assumia a responsabilidade de cuidar da mãe. Esaú desprezou esse direito de primogenitura, porque ligada ao direito de primogenitura na vida de Abraão e na vida de Isaque, tinha uma outra bênção, que ao vender o direito de primogenitura, Esaú estava desprezando
desprezando. Essa outra bênção estava implícita no direito de primogenitura. Que bênção era essa? Na vida dos patriarcas, esta outra bênção que Esaú estava desprezando ao vender o direito de primogenitura era a bênção de Deus, a bênção devida ao concerto ou à aliança de Deus. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, e agora, ao lermos aqui a narrativa bíblica, Deus repete a mesma bênção que ele disse a Abraão: em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Ele repete essa mesma bênção a Jacó, a bênção da aliança. Ele seria o sucessor da aliança de Deus com Abraão e Isaac. Esaú desprezou esta segunda bênção. É sempre assim, né? Quando a gente despreza uma bênção de Deus, as outras não ficam difíceis da gente também desprezar. Valorize tudo o que Deus te der. Não despreze nada que Deus te fizer chegar às tuas mãos. Amém? Então, valoriza a tua família, valoriza o teu esposo, a tua esposa, valoriza a tua família, valoriza os teus filhos, valoriza o teu trabalho, valoriza as tuas finanças, valoriza a tua vida. Não despreze a sua vida, valorize a sua vida, cuide da sua vida, administre bem a sua vida. É o assunto que nós estamos estudando agora, o tema que nós estaremos estudando na escola bíblica dominical. Valorize os seus amigos, as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado para lhe acercar. Então valorize as bênçãos de Deus. Jacó teve essa experiência, mas qual foi o resultado desta experiência de Jacó com esta manifestação da graça de Deus? O que isso produziu na vida de Jacó? Porque, como falamos aqui no início, a graça de Deus não nos toca de graça. Quando ela nos toca, ela produz algo em nossas vidas. O que esta experiência com a graça de Deus produziu na vida de Jacó? E nós podemos entender ou extrair do texto lido que foi que aconteceu com Jacó quando ele despertou do seu sono. Primeira coisa, Jacó descobriu, conheceu que Deus era com ele. Ele sabia até ali que Deus fora com Abraão e que Deus era com o seu pai Isaac, que ainda estava vivo. Mas agora, tocado pela graça, ele descobre que Deus era com ele. Deus fala: eu sou contigo. Ele descobre não somente isso, ele conhece, pelo toque desta graça, que não somente Deus era com ele, Deus era por ele. Eu te guardarei por onde tu fores. Amém, querido? Então a graça de Deus vai comunicar a este patriarca, vai ensinar a este patriarca mais sobre Deus na sua vida. Qual o resultado desta experiência de Jacó com a graça de Deus? Quando ele acorda, ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. O que é isto?
sensibilidade para com a presença de Deus. Deus está na sua igreja e nós percebemos a sua presença no nosso meio. Deus está aqui e eu não sabia. Então Jacó é agraciado com o toque da graça do Senhor em sua vida, com uma sensibilidade mais aguçada, com uma percepção mais aguçada da presença de Deus. E ele cresce no conhecimento do Senhor. O que é que ele vai dizer? Este lugar da presença de Deus, este lugar da manifestação da sua graça é terrível. Em outras versões, é tremendo. Ele cresce, ele avança no seu conhecimento de Deus. De Deus, vê o lugar onde Deus está como um lugar comum, mas percebe a santidade deste lugar. Deus está na sua igreja e este lugar é santificado por sua presença. E ao ser tocado por esta graça, e ao ser transformado por esta graça, este homem faz um voto. Ele toma uma pedra que fora seu travesseiro por noite, durante a noite, unge aquela pedra e faz um voto, um compromisso com o seu Deus. E é esse o outro efeito da graça. A graça de Deus no nosso coração produz compromisso com Ele. Nós estamos comprometidos com Cristo. Estamos ligados a Ele, estamos presos a Ele. Fomos atraídos por sua beleza, assim como Jacó no seu sonho viu a grandiosidade de Deus, percebeu a presença do Senhor naquele lugar, e agora se levanta, acorda, se levanta cheio de compromisso com Deus. A graça produz compromisso no meu e no teu coração. Deus infunde em nossos corações, derrama em nossas vidas essa graça, gerando compromisso com Ele. Amém, querido? Para onde é que você está indo? Estou indo ali para a igreja. Por quê? Rapaz, porque não tem nada para fazer. Aí eu estou indo lá. Nós viemos aqui porque temos um compromisso com o nosso Deus. Jacó diz: se o Senhor me levar em paz e eu voltar a este lugar em segurança, Ele será o meu Deus. Sabe o que é que isso implica? Implica em exclusividade, implica que só o Senhor é Deus em nossas vidas, não há outro Deus em nossas vidas. Então, a graça de Deus, meu irmão, quando toca os nossos corações, produz em nós transformação, nos dá uma nova compreensão, um novo conhecimento acerca de Deus. Esta graça nos dá uma sensibilidade para com a presença de Deus. E esta graça gera e produz compromisso com este Deus. Ninguém que é tocado pela graça de Deus fica como está.
Amém? O apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? E vai dizer também que a graça de Deus nos ensina. Está vendo como somos transformados pela graça de Deus? Mas Jacó agora vai diferente. Ele não vai mais sem esta experiência. Ele vai agora carregando consigo aquela experiência com a graça de Deus. Aquilo lhe dá mais tranquilidade, aquilo lhe dá mais segurança. Os desafios continuariam, ok, irmãos? Continuariam. As dificuldades seriam confrontadas, mas agora ele sabia que o Senhor era com ele, e que Deus era por ele, e que ele seria guardado. E isso produz segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele segue sua jornada, e agora ele chega ao lugar de destino, pois ele fora enviado por seu pai, não para um lugar errante, um lugar qualquer. Seu pai disse: vá para Harã. Ele tinha um destino para chegar, ok? Ele sabia onde queria chegar. Ele estava andando na direção daquele lugar. Não estava à toa, sem saber para onde ir. Não. Seu pai Isaac dissera: vá para Harã. E o filho obediente é o quê? Abençoado. Honra o teu pai e a tua mãe, não é assim que diz a palavra de Deus? Para que os teus dias sejam prolongados e venhas a viver muitos anos. Então Jacó estava sendo obediente. Para onde, meu pai, eu devo ir? Vá para Harã, para a família da sua mãe. Chegando lá, ele foi acolhido pelo tio. Seu tio se chamava Labão. Lá ele se apaixonou por uma prima e se casou com esta prima. Só que na noite de núpcias, o Labão era enrolão. E na noite de núpcias, Raquel, a mulher do coração de Jacó, foi trocada por Labão. E Labão colocou na tenda nupcial a irmã mais velha, Léia. Mas isso também estava nos planos do Senhor. O resultado é que ele teve que trabalhar 7 anos por Raquel. Só que foi dado Léia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. 14 anos ele trabalhou por uma mulher. 14 anos de trabalho dedicados à mulher do seu coração, a paixão do seu coração. Raquel devia ser bem atraente. Já Léia tinha algum problema nos olhos, mas Deus estava naquele negócio. E aí o que foi que Deus fez? Abriu a madre de Léia e fechou o ventre de Raquel. Quem dava filhos? Léia. E Raquel ficava só assistindo amargurada. Até que chega aflitíssima para ele e pede filhos: dá-me filhos. E ele disse: eu sou porventura Deus?
Mas Deus é um Deus de misericórdia. Diga ao seu irmão: Deus é um Deus de misericórdia. E apesar de nós, Deus está agindo para o nosso bem. Deus está agindo para a nossa salvação. Deus está nos levando a lugar de bênção e de vitória. Na casa do seu sogro, tio e sogro Labão, Jacó prospera, Jacó desenvolve, e ele passa na casa do sogro 20 anos, até o dia em que vem a segunda experiência de Jacó com Deus. Estava lá ele trabalhando, se sentindo enganado. Gênesis diz que o sogro mudou 10 vezes o salário dele, e cada vez que o sogro enganava, pelo caminho do engano ele prosperava. Aí o sogro mudava de novo e Deus abençoava, porque quem tem a bênção de Deus, para onde for, Deus abençoa. Não importa, diz lá o salmista: tudo quanto fizer prosperará. Pode até ser uma martelada na cabeça de um prego, a martelada não vai pegar no dedo, vai acertar a cabeça do prego. Tudo quanto fizer prosperará. Profetiza ao teu irmão e diz: Deus prospere a tua vida. Porque quem abençoa com prosperidade é o Senhor. 10 vezes Labão mudou o salário, até o momento em que Jacó tem a experiência segunda experiência com a graça de Deus. Deus se revela a ele em sonhos novamente, e esta passagem está no capítulo 31, versículo 3. Queremos aqui compartilhar com os irmãos. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Segunda experiência, Deus se revela novamente a ele: torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Ele agora tinha 2 mulheres, uma que ele amava e a outra que fora dada, né? E que ele assumira a responsabilidade. Ele agora tinha 2 mulheres, cada uma dessas mulheres deu uma serva para ter filhos por ela, e agora está Jacó com 2 mulheres e 11 crianças, 11 meninos, mais uma menina, 12 filhos. E o seu sogro dizendo: daqui você não sai. E Deus dizendo: é hora de ir embora. E agora? Quando o homem está na contramão de Deus, a quem nós vamos obedecer? Obedecer a Labão ou obedecer a voz do Senhor? O Senhor estava dizendo: te levanta, volta para a tua terra, a terra de teus pais. Mas Labão estava dizendo: daqui você não sai. Ora, Labão queria perder aquela sombra. Labão estava na sombra de Jacó. Rapaz, Deus é com este rapaz. Se ele estiver aqui, eu também prospero. E Labão não estava enganado. Então Jacó, como tinha 2 esposas, 2 mulheres e 12 crianças, uma família grande, numerosa, ele chega para essas 2 mulheres, compartilha com elas a ordem do Senhor, e
e sai num dia determinado, num dia oportuno, quando Labão não estava nas proximidades. Labão tinha saído, viajado. Quando Labão voltou, Jacó não estava mais, as duas filhas também não, e tudo aquilo que era de Jacó tinha ido com eles. Labão entrou em desespero, ficou irado. E aí toma a decisão de ir atrás de Jacó. E nesse ímpeto e nesta ira, Deus dá um sonho a Labão e avisa ele. Você sabe o que Deus diz a Labão? Veja o que você vai dizer a Jacó. Não digas nem bem nem mal. Que era que o Senhor estava querendo dizer? Se você não for abençoar Labão, se você não for abençoar Jacó, não amaldiçoe. Está vendo o que é que Deus faz? E com isso o Labão enrolão, que era violento, era um homem cruel, viu? Era um homem cruel, um homem que talvez estivesse disposto até a matar o genro, né? Agora está sendo protegido por Deus. O que essa segunda experiência de Jacó com o Senhor, com a graça do Senhor, revela? Meditando na tarde deste dia, esse texto, esta passagem da vida de Jacó, eu percebi que é Deus quem determina os tempos. Deus levou Jacó para Harã, para ali ele crescer, para ali ele desenvolver, para ali ele aprender. Mas este mesmo Deus que levou é o mesmo Deus que agora está trazendo de volta. Deus determina os tempos. Amém, queridos? E é Ele quem faz a hora. É hora de se levantar e ir embora, Jacó. E quando o Senhor fala, é bom a gente seguir a sua direção. Qual é o resultado desta experiência com a graça de Deus? É a percepção da direção. Quando Jacó acordou daquele sonho, ele disse, ou se levantou convicto: eu tenho que sair daqui. Não temeu o sogro, não temeu a ira de Labão, também não foi abestado. Não seja abestado, meu irmão. Não foi abestado. Ele não foi confrontar o sogro. Ah, Deus é comigo. Ô, Labão, seguinte, estou indo embora, viu? Não foi. Não, esperou o momento. Espere o momento oportuno. Deus já te deu a direção. Você já sabe o que deve fazer. Agora espera o tempo oportuno e vai. Segue a direção do Senhor e o Senhor será contigo. Amém, queridos? Experiência com a graça de Deus produz percepção de direção ou da direção do Senhor. Então o crente não está aqui à toa. Rapaz, não sei o que é que eu faço. Não sei se me levante ou se me sente. Não sei se olho para a direita ou para a esquerda ou para trás. Não sei. A graça de Deus produz direção para a tua vida. Amém, querido? São 8 horas. O tempo não nos permite mais. Mas num outro momento
vamos trazer aqui aos irmãos a terceira experiência de Jacó com a graça de Deus, que é quando ele luta com o anjo do Senhor no caminho de volta para Canaã. O que é que acontece? O que é que a graça de Deus produz no nosso coração, na nossa vida, quando nós lutamos com Deus? Bem interessante a experiência de Jacó. Amém? Termino aqui esta meditação trazendo a nós a nossa experiência, né? Essa manifestação da graça de Deus na vida de Jacó. A graça de Deus nos toca, a graça de Deus nos ensina, a graça de Deus nos torna mais sensíveis à presença do Senhor. A graça de Deus produz em nós segurança. A graça de Deus gera direção para as nossas vidas. Amém, queridos? E assim sejamos abençoados e transformados pelo toque da graça de Deus. E a graça de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, se chama Jesus Cristo. Portanto, tenha um encontro com Jesus, seja tocado pelo Filho de Deus, seja transformado por Ele e que Ele produza na sua vida uma nova direção, que Ele produza no seu coração uma maior e melhor percepção de Deus, uma maior e melhor sensibilidade da presença de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E assim Deus abençoe a todos nós. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.